Olá, é bom estar de volta aqui na sua companhia. A gente começa o programa de hoje fazendo um questionamento. Por que as pessoas estão buscando mais a Deus? O que acontece na vida de alguém que decide servir a esse Deus incondicionalmente? Que mudanças são provocadas na vida dessa pessoa? É o que você vai conferir hoje no programa. Você também acompanha no Espaço Pet a orientação que o Dr. Silvio vai dar sobre como educar o seu cão em casa. Estes e outros assuntos você acompanha aqui no programa referencial que já está no ar. Buscando implantar um novo conceito em educação, a Estácio de Sá, um dos maiores grupos de educação da América Latina, chega a São Luís com uma proposta inovadora na educação superior. Fique ligado nas mudanças. Todo o corpo administrativo da Estácio de Sá participou da coletiva que reuniu jornalistas e gestores administrativos da faculdade. O presidente do grupo Estácio de Sá, Rogério Mels, respondeu às perguntas e falou sobre os diferenciais que serão implantados aqui em São Luís. Nós temos hoje, sem dúvida alguma, o melhor produto de ensino do Brasil. Então, o primeiro P é produto. Já explico por que ele é tão diferente. Nós temos o segundo P, os processos mais organizados de qualquer instituição de ensino no Brasil. P de processo. E o terceiro P, nós temos pessoas alinhadas, motivadas, todas caminhando numa direção similar e sonhando o mesmo sonho de ter a maior e melhor instituição de ensino superior do Brasil. A Faculdade São Luís agora é a mais nova unidade do Grupo Estácio de Sá e pretende implantar um modelo de ensino inovador e tecnológico com oferta de material didático gratuito aos alunos. Para os cursos de engenharia, arquitetura, direito e outros, todo o conteúdo do material didático vem dentro de um tablet. O Brasil passou no primeiro momento da expansão do ensino superior. Eu acho que isso acontece em todos os elementos, os segmentos da sociedade. Passou primeiro por uma explosão de quantidade e agora tem que passar por um crivo de qualidade, né? Não basta ter 6,5 milhões de alunos no ensino superior, mas o ensino superior, cada vez mais, o privado, tem que subir a barra, né? Tem que subir o nível. A estratégia da Estácio de Sá é ocupar todos os estados brasileiros. É um dos maiores grupos de ensino da América Latina e atua há mais de 40 anos no Brasil. Bom, e agora mudando de assunto, você acompanha algumas dicas de como fazer exercício físico corretamente. Vamos ao quadro Sob Medida de hoje. Vamos mostrar então na prática alguns exercícios que você montou aí para quem está começando a fazer atividade física. E você aí acompanha. Vamos lá então, Rosana. Bom, eu não vou fazer os exercícios porque eu quero que vocês aprendam da forma correta. Então a Rosana vai fazer e vai explicar para a gente cada um deles, ok? Vamos lá, Rosana. Se eu não conseguir alcançar a mão, eu vou flexionar um pouquinho o joelho. Vou andando com as mãos até eu formar um pilar sobre o meu corpo. O meu punho deve estar alinhado com o cotovelo e com o ombro. E aí eu retorno, contraio o abdômen e retorno. Aí. Pronto. O próximo exercício, a gente vai fazer o avião. O avião trabalha glúteo e trabalha equilíbrio, além do encaixe das costas. Então eu vou me posicionar numa perna só, tanto faz começar por uma ou pela outra. Eu vou inclinar o tronco para frente, contrair o meu glúteo e segurar. Conto até 10. E retorno. O agachamento, ele pode ser feito de uma maneira muito simples.
eu preciso colocar o meu quadril para trás. Ao contrário do que as pessoas imaginam, que o joelho mexe, o joelho precisa de estabilidade, como a gente conversou lá no começo. Então, o meu quadril precisa ter mobilidade. É o quadril que vai para trás. Então, vamos lá, ó. Eu faço o encaixe das costas, contrai o abdômen e na hora que eu for descer, ó, bota o quadril para trás e retorna. De novo. E retorna. Quem tiver medo de descer, de se machucar, pode colocar uma cadeira aqui atrás. E aí vai ter um guia até aprender que o quadril deve se projetar para trás. Bom, esse exercício, o agachamento lateral, ele trabalha glúteos, pernas, parte interna das coxas, costas, a postura e ombro. Então a gente vai fazer o mesmo modelo do agachamento, colocando o quadril para trás. Abriu a perna, tá? Coloca o quadril para trás, ó, e desce. Retorna. Pro outro lado, ó. Um aspecto importante é eu não deixar o pé sair do solo. Eu firmando o pé no solo, eu desenvolvo uma mobilidade de tornozelo, que é uma característica importante do movimento. Esses movimentos de solo que nós vamos trabalhar, eles vão ativar a musculatura profunda do abdômen, trabalhar a mobilidade do quadril e o encaixe das costas. Então a gente vai começar pelo abdômen, que é bem simples, todo mundo pode fazer, tá? Nós vamos começar deitando e colocando uma perna flexionada e a outra estendida. Então, posiciono minhas mãos na região lombar, deito e vou tirar meus cotovelos do solo. Ó, tirou, subiu um pouquinho e contrai o abdômen. Conta até 10 e retorna. Como vocês viram, foi uma aula que eu, inclusive, aprendi bastante, viu, Rosana? A gente tem tido todo um acompanhamento do personal, que é o Bel, fantástico também, tem feito um trabalho fantástico com a gente, mas é importante a gente falar sobre exercícios específicos, e foi o que você mostrou pra gente agora, e não é difícil, né? Não, não é difícil, basta que a pessoa tenha atenção e execute corretamente e tenha disciplina, tenha uma constância. Fazendo isso, com certeza o resultado vai aparecer. É isso aí, agora tem que ter disciplina também com a alimentação, né? Super importante a gente estar tocando nesse ponto, né? Porque as refeições devem ser pequenas porções, várias vezes ao dia. Isso é super importante, realmente. Bom, e depois do intervalo a gente volta para falar sobre a influência de Deus na vida das pessoas. O que muda tanto? É o que você vai ver depois do intervalo. Não mude de canal porque eu volto já já. Olha, pesquisas apontam que as pessoas têm buscado ir mais à igreja, o que tem provocado essa mudança de comportamento. Hoje, o programa Referencial apresenta a vocês a história de um homem que teve a sua vida completamente mudada por conta de Deus. É o que você vai acompanhar agora no quadro de entrevista. E eu começo a nossa entrevista já perguntando: que evangelho é esse que tem mudado a vida de muitas pessoas, inclusive a sua? Olá, Neia, e outra vez é um prazer para mim compartilhar um pouco com vocês. A palavra de Deus fala desse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O fundamento é Jesus. Não há outro fundamento senão a palavra de Deus e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho de Deus, das boas novas. E o que mudou na sua vida? Quem é Vince Barros? Como você conheceu a Jesus?
Eu tenho uma história muito difícil de família, porque meu pai, então, teve 3 filhos, minha mãe 5 filhos, e nós somos 2 irmãos. Então, sou filho de uma relação extraconjugal e nasci debaixo de uma situação que não tinha família, lar, estrutura. Então, eu cresci com dificuldade, porque minha mãe lutou muito para criar, e essa questão da roupa, da alimentação. E por essas situações todas, eu acabei conhecendo as drogas, o jogo a valer e depois até a prisão. E foi na prisão, segundo a nossa entrevista anterior, que você conheceu Jesus? Exatamente. Quando eu estava numa situação bastante difícil, que eu teria, principalmente naquela época, numa época difícil no Brasil, onde os presos, principalmente relacionados com drogas, eles eram considerados subversivos, um crime subversivo. Então, eu fiquei numa prisão, foi rápido, eu sei que foi um livramento de Deus, Deus me tirou da prisão, mas quando eu percebi que de fato eu poderia até ter a minha vida ceifada, com aquela linguagem de drogado, de maluco, cabeludo como eu era, e com roupas que eram bastante escandalosas, eu pedi a Deus, naquilo que o homem ouve aí na rua: graças a Deus, se Deus quiser, Deus é bom, Deus tem poder. E eu falei: Deus, se tu existe mesmo, então me tira aqui da prisão, eu quero ter uma experiência contigo. Mas não era com esse palavreado. Eu curtia na época Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Então, tudo da minha época não me levava até essa linguagem. Mas eu pedi a Deus, me tira. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E eu falei: Deus, me tira daqui. Ninguém pregou Jesus para mim. Eu entendo que eu sou fruto de uma oração, ou de muitas orações que as pessoas fazem. Depois eu vim a ler na Bíblia que a igreja é aconselhada, através da palavra de Deus, a orar pelos que estão encarcerados. Eu sou um fruto dessa oração. Fui alcançado por Deus, e aí foi uma obra do Espírito Santo, porque eu falei: Deus, se tu existe, me tira da prisão e eu quero te servir. Já passava por um pouquinho de situações difíceis assim na prisão, um pouco de tortura, e quando eu estava nu para tomar um choque no pênis de 250 volts, Deus me deu o livramento. Então, naquele momento que eu clamei a Deus, foi ali que cessou aquele momento. E então, eu voltei, e quando no dia seguinte fui chamado, já era praticamente uma situação da minha própria liberação. Mas eu creio que Deus naquele momento viu o meu coração, que eu de fato queria conhecê-lo e servi-lo. Eu era um ignorante a respeito das coisas de Deus. Olha, o final dessa história você confere na próxima semana. E depois do intervalo, a gente volta para falar sobre educação dos cães de raça em casa. É a dica do Dr. Silvio e você não pode perder. É um instante só, eu não demoro. Você tem reclamado muito do calor que anda fazendo aqui na cidade de São Luís? Tem redobrado os cuidados, por exemplo, tomando bastante água? Mas e o seu carro? Quais são os cuidados que você anda tomando também nesse período tão quente? É sobre este assunto que o nosso amigo Neto fala com a gente hoje no quadro Dica Segura. Ah lá lá, mas que calor! Olha lá, estamos num calor danado, não é isso, gente? Mais uma vez juntos, obrigado por estarmos aqui. E aí você, com esse calor todo,
algumas recomendações importantes a fazer contra a água do seu carro. A gente acaba não se preocupando com detalhes tão importantes quanto o sistema de arrefecimento. Você sabia que você, no máximo, num período de 2 a 3 anos, você deveria trocar o sistema completo de água? E, ao mesmo tempo, colocar o aditivo recomendado pelo fabricante? Importante estarmos atentos a isso. Por quê? Porque a água sempre evapora um pouquinho. Há de se considerar uma perda do sistema. E aí você vai completando, no final das contas, a água está sem aditivo e está corroendo todo o sistema. Isso prejudica imensamente o motor do carro, gerando prejuízo e também podendo causar acidentes. O que nós podemos fazer? Seguir corretamente a orientação do fabricante. Troque a água de maneira regular, dependendo da quantidade de uso, ou seja, o quanto você roda com o carro, ou pelo tempo em que você tirou o carro 0 km. É sempre importante estar atento a isso. Até mesmo porque você que tem ar-condicionado no seu carro, se pifar o sistema de arrefecimento, haja calor, não é mesmo? Vamos perguntar para o mecânico. Vem comigo. Vamos lá. Você aqui, meu amigo. Agora vamos falar aqui. Água de radiador, sistema de arrefecimento. De quanto em quanto tempo nós devemos trocar? De 40 em 40 mil ou então de 6 em 6 meses. Verificar e fazer a troca de 80 com 80 mil ou um ano. 80 mil, depende do que rodar, pode acontecer até de 2 anos, não é isso? Pode acontecer, dependendo também das condições de uso. Na verdade, se você usar ele com um procedimento, na verdade, muito engarrafamento, trânsito parado, isso acaba prejudicando o sistema. O severo é recomendado que verifique de 6 em 6 meses. Uso severo. O que é o uso severo? Muito engarrafamento, gente. Anda, para. Isso é o uso severo. Quem roda muito em estrada não é uso severo. Não é isso, meu amigo? Certamente. Muito bem, legal. Fique atento a essas recomendações. Isso, poupa dinheiro no seu bolso e segurança para a sua vida. Tchau, gente. Um grande abraço. Fui! São dicas importantes. Mas agora mudando de assunto. Você sabe como educar o seu cão em casa? E se for da raça Pitbull, o que você deve fazer? Essas perguntas quem responde é o Dr. Silvio no Espaço Pet de hoje. Acompanhe. Bom, quando se fala de Pitbull, todo mundo tem aquela impressão de que é um cão feroz, que pode atacar a qualquer momento. Mas hoje nós resolvemos trazer o Dr. Silvio aqui na casa do Eduardo, que tem um Pitbull. E nós vamos mostrar na prática como é esse relacionamento, como é esse convívio do Pitbull e eles. É tudo tranquilo, Eduardo? Tranquilo demais. O Álvaro, pra gente, ele não é como se fosse um cão em si, entendeu? Ele vai além disso, ele é parte da família, né? Ele é muito dócil, muito educado, ele chega até compreender a gente, entendeu? Eu não sei explicar, é uma coisa de convivência, vai de criação para criação. Só falta falar, né, Eduardo? Só falta falar, né? Meu doutor Silvio, esse relacionamento é possível tranquilamente com o Pitbull? Com certeza, Sonéia. O American Pitbull Terrier, tá? Ele já desde a década de 50, ele tem essa mística, né? Que ele é um animal de briga, de luta. Mas a gente sabe que com a criação de forma correta, é um animal de estimação como qualquer outro, tá? Só existe mesmo a discriminação da grande maioria da população em acreditar que esse animal é um assassino. Na verdade, o grande causador de tudo isso é o próprio proprietário, o próprio dono. Ele que faz com que o animal fique dessa forma. Depende da forma como é criado. Com toda certeza, a forma de como esse animal é criado influi bastante na vida dele. Bom, a gente percebe aqui que a convivência entre o Álvaro, viu, gente? O nome dele é Álvaro, não é isso, Eduardo? É muito tranquila entre ele, Eduardo, e até a irmãzinha aqui do Eduardo, né? Que também já abraça ele, brinca com ele direto. Bom, a gente vai mostrar um pouquinho dessa convivência para vocês e depois o doutor Silvio vai tirar outras dúvidas, porque eu tenho certeza que o Eduardo tem algumas dúvidas aí a respeito, né? Tenho sim, muitas dúvidas. Doutor Silvio, eu tenho uma pergunta. Quando eu vou passear com o Álvaro na rua, né, ele
tem o costume, ou então uma estranha mania de estranhar os animais na rua. E as pessoas em si ele não estranham. Pode entrar, desde que comigo, né, na minha casa, como convidado, pode entrar amigos, então até pessoas desconhecidas que ele nunca viu, só que ele não ataca. Ele ataca outros da mesma espécie ou semelhantes, não interessa, tem que ser um animal, entendeu? Ele meio que, eu não sei explicar, ele se sente ameaçado, ele fica um pouco agressivo em relação a outros animais. Agora, com pessoas, ele é altamente dócil. Eu queria saber por que isso acontece, o comportamento em si. Certo. Na verdade, na criação dessa raça Pitbull, as pessoas que imaginaram a criação dessa raça, elas exacerbaram o instinto de caça desse cão. Então, o que acontece é que ele tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com outros animais, principalmente menores, porque para ele tudo é presa. Tudo ele tem que atacar. E justamente o contrário com o ser humano. Na época das primeiras rinhas, existia uma comercialização muito grande desses animais. Então era muito fácil um animal passar da mão de até 4 donos numa noite. Incrível, né? Tá? Então ele se adapta muito bem à questão, a troca de proprietários. Eu não vou recomendar ninguém fazer isso, pegar um cão adulto, porém eu posso lhe falar que ele se sente muito melhor com pessoas do que com outros cães e outros animais. Se você tem dúvidas, quer tirar essas dúvidas, também você pode entrar em contato com a produção do programa nos números que estão aparecendo para você aí na tela ou pelo telefone direto com o Dr. Silvio. E ele está aqui para tirar as suas dúvidas. Olha, dicas como essa é importante prestar atenção e colocar em prática. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e acompanhe agora os bastidores das gravações. E lembre-se, você pode também participar do programa. Basta mandar sugestões para programareferencial@hotmail.com ou ligue para os números que estão aparecendo para você aí na tela. Tchau e até o nosso próximo encontro. História desse. Estão procurando. Ai, caramba! Yeah! Pode não pode, volta aqui! Volta! Programa Referencial. Oferecimento. Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Dalcar. Eu acredito. Faculdade São Luís. Educação superior de excelência. Loca Bem. Viajando com você. E a M Móveis. Móveis para escritório.